Jesus é o Senhor. Senhor, também abençoa os irmãos que ainda vão assistir essa comunhão, os irmãos que estão em casa. Senhor, nós consagramos cada família, declaramos, Senhor, essas famílias são suas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor nos abençoou e nos ajudou. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Eu queria iniciar com os irmãos essa comunhão, lendo Salmos 24. Ó Senhor Jesus. Amém. 24 do 7. Porque aqui está dizendo para nós, né? Senhor, revela a mim a sua glória. Vamos falar juntos esse rogo ao Senhor? Vamos ler aqui, irmãos, mas rogando ao Senhor. Senhor, revela a mim a tua glória. Mais uma vez. Senhor, revela a mim a tua glória. Aqui em Salmos 24, do versículo 7 ao 10. Convido aos irmãos. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Senhor, nos revela a Ti mesmo, Senhor. Rogamos nessa noite que esse Rei da Glória possa ser revelado para nós. Nós cremos que Ele já tem sido revelado, é ou não é? Mas o Senhor, irmãos, Ele deseja nos alcançar ainda mais. Então Davi aqui nesse salmo estava cheio do Espírito. E se havia alguma situação no seu interior que o jogava para baixo, o Espírito falou para ele: levantai. Fala para o seu irmão: levantai. Levantai. Irmão, se tem uma coisa que o Espírito é especialista, é em nos levantar. Irmãos, o Espírito, ele nos levanta. O inimigo, ele quer nos derrubar. Mas o Senhor, ele vem para nos levantar. Basta abrir o meu coração a Ele. E nessa noite, em cada reunião, em cada comunhão, em cada encontro que o Senhor prepara para nós, em cada ferramenta, irmãos, o desejo do Senhor é nos levantar e se revelar cada vez mais para nós, né? E durante essa semana nós lemos muito ali os evangelhos, propriamente dito, Mateus, Lucas e Marcos. Foi durante a semana ficamos ali, né, desfrutando e o Senhor revelando para nós o seu coração. Deus está revelando o desejo do centro do seu coração para nós. Então em Mateus, capítulo 17, no livro de Mateus, no capítulo 17, o Senhor Jesus, Ele escolheu, né, nós até vimos no passado, né, em mensagens anteriores, tipificando os 25%, né? Mas aí o Senhor Jesus, Ele escolheu 3 de seus discípulos e levou esses discípulos a um lugar, a um alto monte, né? Vamos ler aqui, Mateus 17:1. Senhor Jesus. Isso aqui foi depois que o Senhor revelou a igreja, falou da edificação, né? Falou que precisamos seguir o Senhor. Aí, após essa revelação aos discípulos, o Senhor falou assim: olha, eu vou pegar 3 deles e vou levar para um lugar especial. Em Mateus 17 fala assim, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João a um alto monte. Aqui, irmãos, no livro de Mateus, nesse primeiro versículo, nós tem uma palavra aqui que precisa ser
precisamos dar atenção, né? Porque aqui o Senhor pegou esses três irmãos, Pedro o líder, né? E levou para um alto monte. Né? Isso, aqui está falando assim, olha, em particular um alto monte. Então o Senhor Jesus, de forma especial, Ele quer nos tomar de forma particular e nos levar a um alto monte. O Senhor quer nos tirar do nosso dia a dia, do dia corriqueiro, em meio às nossas coisas, e nos retirar de forma particular, pessoal, e nos levar para um alto monte. Ou seja, irmãos, no nosso dia a dia, quando eu estou trabalhando, quando eu estou resolvendo as minhas coisas, quando eu estou cheio de coisa para fazer, cheio de afazeres, situações, problemas, o Senhor não tem como se revelar para nós de forma íntima. Então é necessário que, como aquele versículo de Mateus, né, que fala que é para entrar no teu quarto e fechar a porta, ter um momento especial. Esse alto monte é os momentos particulares que nós temos com o Senhor. É um momento que Deus quer falar algo intimamente para cada um de nós, na nossa carreira espiritual, para que o Senhor possa se revelar de forma íntima, para que a glória dele possa brilhar para nós. É necessário o Senhor nos levar a um alto monte. Quem crê que nessa noite o Senhor está te levando a um alto monte, diga amém. Eu quero dizer para os irmãos que só o fato de estar aqui, irmãos, nessa noite, é porque o Senhor já se revelou para você. O Senhor já revelou e te trouxe aqui. Você não chegou aqui nessa reunião de qualquer maneira. Foi uma visão que te conduziu até esse local. E o Senhor falou assim, olha, eu quero te revelar, porque eu quero te levar para um lugar especial. Vou tirar de toda a esfera terrena tudo que pode nos atrapalhar, tudo que pode tirar a nossa atenção. Então, cada reunião nós não podemos nos distrair. Não pode haver a distração, porque no nosso dia a dia já tem muita distração. Quando você está ali na sua casa, de repente até desfrutando o Senhor, mas de repente surge uma distração. Porque é uma necessidade peculiar do dia a dia. Não é um pecado, não é algo negativo. Mas cada um de nós, todos nós, precisamos ter experiência de comunhão íntima com Deus. Como diz ali, né, em Cântico dos Cânticos, entrar na recâmara do Rei e ter comunhão com Ele, abrir o nosso coração. Então, tanto na forma pessoal, mas também relacionado à vontade de Deus. Porque Deus quer revelar para nós, porque o Senhor quer se revelar a cada um de nós. E por que eu quero que o Senhor se revele para mim? Por quê? Porque eu quero servir o meu Senhor. Porque eu quero continuar servindo Ele com alegria. Eu quero servir esse Senhor, mas para me servir esse Senhor adequadamente, eu preciso que Ele apareça para nós. Eu preciso, Senhor, que o Senhor apareça para mim. Senhor, aparece para nós. Senhor, nessa noite, se mostra a nós. O Senhor já nos fez um convite, é ou não é? Só que aqui em Mateus, Ele não fala por que Ele levou os discípulos para o alto monte, para esse lugar separado, com essa esfera limpa. Aí lá em Lucas 9, o Senhor Jesus revela, é para orar. É para orar. Lucas 9, 28. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, revela-se a mim, Senhor. Senhor Jesus, aí no capítulo 9 de Lucas, versículo 28, aleluia. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Senhor Jesus, por que o Senhor chamou os discípulos a esse monte? Para orar.
Deus está chamando cada um de nós para oração. Fala para o seu irmão, Deus está te chamando para orar. Amém. Fala assim para o seu irmão, Deus está te chamando para orar mais. Que não é suficiente o tanto que eu estou orando. Então assim, esse propósito do Senhor, nós precisamos, primeiro versículo que nós lemos, o Senhor levou os discípulos no alto monte. Segundo ponto, com o objetivo de orar. O Senhor precisava de pessoas de oração. Senhor Jesus, e aí no versículo 18 desse mesmo capítulo, amém? Senhor Jesus, amém? Estando ele orando, à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, só até aí, irmãos. Então o Senhor Jesus também estava orando à parte, né? No versículo 28 nós lemos, né? 29. E aconteceu, enquanto ele orava, suas vestes resplandeceram de brancura. Primeiro ponto, foi para o alto monte. Segundo, chamou para orar. Aí nós lemos aqui no versículo 18. Ele estava orando à parte. Mas enquanto ele orava, aconteceu alguma coisa. Enquanto o Senhor estava orando. Aqui diz assim, irmãos. Nesse momento, e aconteceu que enquanto ele orava, suas vestes resplandeceram de brancura. Quem aqui quer que algo aconteça, irmãos? Na presença do Senhor, diga amém. Só vai acontecer se estiver orando. Porque que enquanto ele orava, aconteceu algo. Dentro do seu interior começou a mexer algo. Você começou a ficar encorajado, empoderado, animado, cheio da presença do Senhor. Porque a oração tem poder. Quem aqui crê que a oração tem poder, irmãos? A oração tem poder? A oração tem poder. Mas o inimigo, ele fala que não tem poder. Eu estava tendo comunhão essa semana com o irmão aí, sentimento dentro da palavra, né? Qual que é o dardo inflamado de Satanás? É falar assim, olha, você não precisa orar, porque você está orando, não está acontecendo nada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que enquanto ele orava, aconteceu algo. O rosto dele resplandecia. A veste dele transfigurava, o seu rosto transfigurava e sua veste resplandecia de brancura. Então, terceiro ponto aqui, irmãos. Eu preciso entender o poder da oração. Porque a oração move montanhas. A oração move todas as coisas. O viver de oração nos transforma. E o diabo sabe disso, irmãos. Ele não quer que nós oremos. Mas o Senhor falou, olha, eu preciso de homens de oração. Ó Senhor Jesus. E não há como viver uma vida cristã vitoriosa sem oração. Se eu quero ser vencedor, certamente eu serei uma pessoa que ora. Se eu quero ter alegria, certamente eu sou uma pessoa que ora. Se eu quero ser cheio do Espírito, se eu quero ser cheio do brilho, cheio do resplandecer, cheio do seu Santo Espírito, cheio da brancura celestial, é porque eu sou cheio de oração. Orar, tem uma frase clássica, né? Orar é ver Deus. Orar, quando nós oramos, o Senhor da glória, Ele se revela para nós. Ele se mostra para nós. E aí o que acontece, irmãos? Uma pessoa que não consegue ver. Ali uma das pragas do Egito era que havia trevas, sobre trevas. E a Bíblia diz que era possível até mesmo poupar as trevas, de tantas trevas. Nós estamos vivendo essa era, irmãos.
Quando nós não estamos no Senhor, ou quando o mundo começa a entrar, é trevas sobre trevas. Então a oração, ela é algo que dissipa as trevas, traz a luz. Amém? E quando tem luz, tem o quê? Eu consigo ver. Eu começo a ver a importância da vontade de Deus. A importância de uma reunião de oração. Irmãos, como que eu venho numa reunião? Porque tem uma visão me governando. Eu vou sair da minha casa, depois de um dia de trabalho, às vezes cansativo, às vezes um dia problemático, mas eu vou porque, é como Paulo falou, né? Foi Paulo, né? Que fala do rei Agripa ali. Eu não fui desobediente à visão celestial, ou seja, aquela visão me governa. Por que eu caminho? Por que eu busco? Por que eu me entrego? Por que eu oferto? Por que eu compro esses livros? Eu saio para a rua? É uma loucura, porque tem uma visão. Domingo vai ter uma reunião aqui porque tem uma visão, irmãos. Amanhã é porque nós estamos vendo o invisível. Como Moisés um dia, ele preferiu rejeitar os prazeres transitórios desse mundo. Ele preferiu rejeitar todo o conforto que o palácio, tudo, porque ele havia visto, ele viu o invisível. Nessa noite eu quero ver o invisível. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o Senhor Jesus, a oração é maravilhosa, né? Porque a oração faz isso. Levou os discípulos, e ele que em Lucas, no capítulo 9 ainda, no versículo 30, fala de 2 varões, né, que falou com ele. Senhor Jesus. Amém. No versículo 30, Senhor Jesus. Vamos ler o 31 e 32. Os quais apareceram em glória e falavam da partida. Vamos ler só o 32, irmãos. Pedro e seus companheiros eu vou ler aqui a versão King James, que ela traz esse mesmo versículo, né? Mas ele fala diferente aqui, ó. No versículo 32, 9, diz assim, olha. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Certamente Pedro e Tiago e João, eles subiram ao monte e começaram a orar com o Senhor, né? Foi para orar. Mas o Senhor foi ali, entrou na oração, e de repente, aqui fala que Pedro e seus amigos, né? Dormiu profundamente. Dormiu profundamente. Senhor Jesus. Mas de repente, graças a Deus, irmão. De repente, a misericórdia. De repente, um súbito. Tá certo? Aqui está falando súbito. Despertaram de súbito. E viram a fulgurante glória de Jesus e dos 2 homens que permaneciam com ele. Irmãos, isso aqui é uma loucura mesmo, né? Porque imagina o Senhor te convidou ali os discípulos para ir para o monte, chega no alto monte, começa a orar, na hora que vê o Senhor está brilhando, aí de repente eles dormem, aí algo súbito acorda, né? Acordou e dá de cara com Elias e Moisés. Irmãos, imagina essa cena. Você está orando, aí dormiu, né? Aí, esse súbito é misericórdia, irmãos. Porque se eles continuam dormindo, não ia ver nada. Mas aí eles viram, né? Elias e Moisés, e houve eles apagaram, mas houve essa misericórdia, esse despertar da parte do Senhor. É assim com a gente, né, irmãos? Às vezes nós estamos cochilando, está dormindo, mas de repente o Senhor envia alguém e fala assim: acorda! Acorda tu que dormes!
É ou não é? Às vezes a gente está na rua dormindo, meu irmão, amém. Aí você acorda. Eu estou pensando, não sei nem quê. Mas o Senhor usou aquele irmão, é ou não é? Às vezes o Senhor usa o sorriso de um irmão, usa um amém, usa uma oração, usa um momento, mas é para quê? É um súbito. É um momento de deslize, né? E essa semana foi falado para nós o quê? Que toda vez que o Senhor Jesus quer nos dar uma visão, quer revelar algo para nós, Satanás tem uma estratégia. A estratégia do sono. Aqui eles ficaram com sono. Tá certo? E o que produz o sono, irmãos? O que dá vontade da gente, quando você está com muito sono, você não aguenta? Por quê? Porque está cansado. Porque alguma coisa esgotou as minhas forças. Algo sugou a minha energia. Irmãos, mas imagina só. Eu sei que tem uma conferência, um exemplo, só um exemplo. Eu sei que tem uma conferência, um alto monte. E aí, nesse alto monte, Deus vai se revelar para nós, Claudinei. Só que aí, durante a semana toda, antes-conferência, eu me desgasto em tudo. Eu gastei minha energia com várias coisas. No meu dia a dia, com trabalho, entre outras. E chega lá, justamente na hora daquela revelação que o Senhor tem para nós, tem para mim, eu não consigo e o sono me arrebata. O que o Senhor está falando para nós, irmãos, que a estratégia do inimigo é sugar as nossas forças. O que tem sugado a minha força? O que está minando a força que o Senhor me deu para me buscá-lo? O que está me dando sono nessa era? Quando eu falo assim, reunião de oração. O que está dando sono nesse momento, né? Entre outras coisas, leitura da Bíblia. Consagração. Porque o inimigo, quando ele apresenta as outras coisas, aí não tem sono, tem energia, né? Um exemplo, né? Eu vi um exemplo do irmão, ele estava compartilhando essa mensagem, e isso é um fato mesmo, irmãos. A pessoa sai do trabalho, sai esgotada, chega em casa, de repente fala assim, tem um show, Rock in Rio. Você ganhou o ingresso. A pessoa trabalhou o dia inteiro, está esgotado, mas as forças carnais se reúnem, e aquela pessoa, se precisar, ela fica ali a noite inteira. Porque o velho homem, né? Ele se ativa, eu quero, então vai fazer me alegrar e tal. Mas se fosse para chamar para orar meia hora, o sono vem na hora. Então o diabo quer colocar um sono, o inimigo do Senhor coloca sono quando se trata das coisas de Deus. Quantas pessoas relatam assim, olha, eu não gosto de livro não, porque me dá um sono. E ler a Bíblia? Não, nem pensar. Eu tenho uma lá em casa, ela fica aberta, o Salmo 91. Porque as coisas do Senhor, irmãos, o inimigo quer colocar sono. Ele quer tirar o que há de melhor para nós, né? O inimigo, né? Mas graças a Deus pelo arranjo do Espírito Santo. O Senhor pode nos despertar. Aqui como aconteceu, despertaram de súbito. De repente você acorda e começa a ver, uau, é o meu Senhor. Aí Moisés e Elias ali do lado, né? Senhor Jesus. E aí em Mateus, queria ler com os irmãos. Mateus 26. Só para reforçar aqui, vamos avançar. Senhor Jesus. Mateus 26, 38. Fala assim, olha, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Amém. Então aqui está falando que o Senhor precisa do apoio dos discípulos para orar. Aí no versículo 43, aí o Senhor volta, né? Do mesmo capítulo, e voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, né?
Aí no versículo 43, 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: nas mãos dos pecadores. Ó Senhor Jesus. Nós já lemos Lucas 9:32, queria ler com os irmãos Romanos 13. Senhor Jesus. Romanos 13:11. Então aqui, irmãos, é mostrando que essa experiência de dormir, de pegar no sono, aconteceu várias vezes com os discípulos. É uma estratégia do inimigo com relação às coisas do Senhor. Aí em Romanos 13. Amém? Amém. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, revistamos das armas da luz. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, olha, o Senhor está usando as ferramentas, o Senhor está usando todas as coisas para nos despertar do sono. O Senhor quer que nós venhamos manter nossos olhos abertos em relação ao seu reino, à edificação da igreja. No que se trata de edificar uns aos outros, nossos olhos precisam estar abertos. Nossa boca precisa estar cheia de oração, cheia de comunhão, cheia de palavra. Irmãos, e o melhor antídoto para acabar com o sono espiritual é a oração e a palavra. Quanto mais nós nos envolvemos com a oração, quanto mais nós nos envolvemos com a palavra, mais acordado nós estamos. Certamente o nosso irmão Miguel, ele estava falando essa mensagem, e ele fala que quanto mais eu estou no Espírito, mais eu quero orar. Quanto mais eu estou no Espírito, mais eu quero a palavra. Quanto mais eu estou no Espírito, mais eu quero exaltar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Irmãos, a característica de estar no Espírito é estar todo o tempo exercitando o Espírito. Essa é a característica. Ou seja, você não consegue ficar parado. Você não consegue ficar estático. Pelo contrário, você a todo tempo tem um sentimento, uma preocupação, que eu preciso ficar alerta. Eu preciso, aqui em Mateus mesmo o Senhor falou assim, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vigiai. E a palavra vigiar, ela está relacionada com o quê? Com ficar alerta. Eu preciso estar alerta a todo tempo. Preciso estar vigilante em oração. Lá em Hebreus fala que ele é como o leão. Ele não é o leão, né? Mas ele é como o leão que ruge a todo tempo, procurando momento oportuno para devorar. Então, assim, se você pegar essa experiência de Hebreus e levar para Daniel, quando foi jogado ali na cova dos leões, ele não foi atingido, porque ele estava no Espírito. Irmão, quando nós estamos no Espírito, esse que se intitula como leão, ele não pode nos tocar, não pode nos atingir. Então essa experiência, né, que o Senhor quer, irmãos, cada reunião, cada momento, é para quê? É para te manter alerta. E se porventura qualquer um de nós começar a ficar, eu quero pedir aos irmãos, se os irmãos me verem assim, Wagner, você está meio sonolento. Irmão, me ajuda. Irmão, me dá uma chacoalhada. Fala assim, irmão, acorda, irmão. Desperta tu que dormes. Vem orar comigo, irmão. Vamos ler a Bíblia junto. Ainda posso orar por você, irmãos, porque isso nos desperta. Quantas vezes não é? Ali você está envolvido com tantas coisas e sem perceber, os olhos começam a pesar. A leitura da Bíblia já não tem sabor mais. Está cansativo ler a Bíblia, não está gostoso mais. Puxa, Senhor, esse alimento diário está muito repetido. Então, assim, e nem está repetido, né? Mas o velho homem começa a falar um monte de coisas.
um monte de desculpa para não se aproximar do Senhor. Mas, irmãos, cada reunião, eu toco muito nisso, irmãos. Me perdoe ser repetitivo, mas eu toco que a reunião é o melhor lugar para estar, irmão. Não tem lugar melhor que a reunião, porque ainda que eu esteja dormindo, eu creio, irmãos, que na reunião nós somos acordados. O Senhor aqui, irmãos, pode até estar de noite agora, mas espiritualmente nós somos os do dia. Nós estamos de dia. Para nós não há noite, não há trevas, porque só dorme um lugar muito gostoso para dormir é quando está tudo escuro, não é? Quando está longe da luz, aí é fácil, mas quando está com... Imagina, irmão, dormir assim exposto pelo sol da justiça, né? Aquele sol intenso, aquele calor, não tem jeito de dormir num lugar assim, irmãos. Essa é a vida da igreja, a palavra profética, a comunhão com os irmãos, o calor humano do Espírito, né? O humano do Espírito é ótimo, né, irmãos? Mas é o calor humano dos irmãos, nós sentimos o calor do Espírito, né? E aí nós somos encorajados, né? E quando Pedro e os demais, Tiago e João, acordaram, eles viram Moisés e Elias. E Moisés e Elias tipifica a lei, né? A lei e os profetas, né? Em Romanos 10, aqui, a gente já está em Romanos 10, 4, fala assim, olha... Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Vamos ler juntos, né? O fim da lei, Romanos 10, 4. Senhor Jesus, o fim da lei é Cristo, todo aquele que crê. Então, nós vimos aqui que Moisés e Elias tipificam a lei e os profetas. E que a experiência deles, né, ali nesse momento, na comunhão ali no alimento diário também é relatado para nós, que eles deveriam estar tendo comunhão entre eles, né? Senhor, puxa, chegou a hora, tudo que nós fizemos, tudo que nós praticamos, tudo que nós cremos, foi para chegar esse momento, para que a lei fosse cumprida. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E ali no alimento diário mostra para nós que a lei tem no mínimo 3 expressões. A primeira expressão, na verdade não é a lei, né? A palavra fim da lei. Ela tem no mínimo 3 expressões. A palavra fim, né? Tem 3 expressões. Que a primeira expressão, o primeiro significado é propósito, meta. Então o Senhor Jesus veio cumprir com uma meta, né? Ele veio cumprir com um propósito. Aí, para a gente ganhar tempo, está em Gálatas 3, 24, fala isso para nós. Aí o segundo significado fala do cumprimento. Ou seja, o Senhor veio para cumprir toda a lei. Aí lá em Mateus 5,17 fala que ele não veio para revogar. Ele veio para cumprir e ele elevou a lei, né? Porque hoje só o Espírito pode praticar tudo isso. Só quando eu e você estamos conectados com o Senhor, aí, irmãos, a lei, ela é praticada, ela é vivida, porque a lei é o próprio Deus, né? E aqui o terceiro, né, é o término, né, que fala ali de Gálatas 5:1, né, que ele acabou com a escravidão da lei, porque a lei sem Cristo, o que ela fazia conosco? Ela nos escravizava, ela mandava, ela colocava ali, exigia, condenava. Então, quando o Senhor veio, ele tirou todo esse fardo ele carregou por nós. E agora, irmão, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu estou no Senhor, irmão, não tem nada que pode me pesar. Aqui fala em Romanos que nenhuma incapacidade há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso lutar e falar, Senhor, eu quero aplicar isso na minha experiência. Eu quero experimentar esse Senhor, né? Porque, irmãos, quando eu experimento o Senhor dessa forma, eu estou experimentando a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. O Senhor, irmãos, é aquele que pode, única pessoa que tem condição de nos libertar de todas as amarras, todos os rancores, todas as tristezas, todas as coisas que o velho homem, né? Foi falado uma expressão nessa semana que eu toquei muito, né? Que a lei e o pecado escraviza, né? E por ser escravizado, há muito sofrimento. Mas o Senhor libertou de toda a escravidão.
E aí, irmão, se libertou da escravidão, aí tem um versículo que fala que foi para a liberdade, né? Foi que Cristo nos libertou. Então agora, irmãos, aí fala aquele versículo, como é que sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, irmão, que libertação! Então, e se eu aplicar a oração, a palavra, se eu aplicar cada ferramenta, irmãos, tem libertação. Tem libertação diária, constante. A todo tempo nós somos libertos, né? Louvado seja o Senhor. Aí eu queria ler com os irmãos Marcos 9. Vamos voltar ali no livro de Marcos. Porque Pedro, né? Ali fala que Pedro, quando ele acordou de súbito, aí ele viu todo aquele cenário, né? E aí Pedro teve que falar alguma coisa. Né? Nós lemos aqui em Marcos 9. É Marcos 9, né? Senhor Jesus. 9:5. Deixa eu ver aqui, irmãos. Isso. Nove, 5 e 6, tá, irmãos? Então Pedro toma... Só os 5 por enquanto, irmãos. Então Pedro, tomando a palavra, disse: façamos 3 tendas. Uma será tua e outra para Elias. Olha só, irmãos. Pedro, ele acorda e aí ele vê o Senhor Jesus, Elias, Moisés. Imagina. De repente ali você é convidado por Jesus. Uma revelação especial. Oração, algo que ninguém... E ele falou que não era para eles nem contar para ninguém. Então era muito particular. Nós vemos lá. Algo muito particular. E aí Pedro vai, ele ora. Aí na hora que ele acorda, ele vê os 3. Irmão, primeiro o sentimento de Pedro. A gente tem que entender Pedro também, né? Judeu, Senhor, bom está aqui. Que é isso? Se tem um lugar que eu quero estar, Senhor, que eu quero viver, é aqui. Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. E está tudo certo. Eu quero ficar com o Senhor aqui até... Aí eu já usar a expressão, até a sua volta, mas ele estava lá ainda, né? É isso aí, ué. Imagina, vai para aquela comunhão, estância, árvore da vida, 9 dias, e ali só irmão orando, invocando, só alegria, só festa. Bom estarmos aqui. 365 dias. Mas, irmãos, por um lado é compreensível Pedro, né? De querer estar ali nesse lugar maravilhoso. Puxa, revelação. Eu vi o Senhor Jesus resplandecendo, brilhando. Aí aparece Elias, aparece Moisés, porque Elias foi arrebatado. Moisés, ninguém sabe onde é que o Senhor colocou o corpo dele. Irmãos, que comunhão maravilhosa. Qual que seria a minha e a sua reação? Né? É aqui que eu me sinto muito bem, isso aí. Bom estar aqui, Senhor. Só que a luz da palavra, quando ela vem, ela nos expõe, né? Porque é um sentimento mesmo, irmãos. Maravilhoso, eu quero cuidar de mim, ué. Eu estou aqui, eu resolvi meu problema, estou na presença do Senhor. Agora, Senhor, eu vou morar aqui. Não precisa... E quanto aos demais? E quanto aos demais? Cada um com o seu problema, é isso aí. Não quero saber, Senhor, eu já resolvi o meu problema e o lugar é aqui. Então, aí mostra, né, que aí fala que Pedro, Mateus que fala, né, tem essa expressão, né, falava ele ainda. O Senhor Jesus, o próprio Pai, o Pai não deixou ele nem terminar a frase. Atropelou ele. Pedro, você não vai nem terminar. Você não sabe, né? Aí fala para nós, né? Aqui fala assim, olha, Marcos 9:6 fala assim, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Irmãos, eles estavam com medo. Mas quando você acorda de súbito, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de estar dormindo ali profundamente,
Aí você acorda de uma vez, você quer levantar, você até cambaleia, né? Porque ainda não chegou oxigênio direito no cérebro, e entre outras coisas. A Axis sabe falar mais, né, Axis, a respeito. Mas você acorda de súbito assim, de repente, vê um Senhor brilhando, Moisés e Elias, mas Pedro, irmãos, não sabia ficar calado, né? Não tem que falar alguma coisa. Mais tarde ele aprendeu, que ele falou que precisamos ser tardio no falar e prontos para ouvir, né? Depois de tanto tempo ele aprendeu. Mas aqui, ele estava... foi um choque na hora que ele acordou aqui. E viu todo esse cenário. E aí o Senhor, irmãos, mostrou para nós durante essa semana. Mostrou que se eu não sei o que dizer, é melhor ficar calado. Tá certo? E se for dizer algo, diga algo que edifique. Diga assim, Jesus é o Senhor, está no alimento diário, né? Diga assim, posso orar por você? Jesus te ama. É melhor dizer algo que edifica, né? Do que falar algo sem saber, sem pensar. Ali ele perdeu uma oportunidade, porque ele foi ali exclusivamente para que algo fosse revelado para ele. Está vendo, irmãos? Às vezes o Senhor nos leva para uma comunhão, e aí o Senhor quer falar um monte de coisa, mas a gente não deixa o Senhor falar. O Senhor está querendo usar um irmão para nos ajudar, né? Nos dá uma ajuda, chama para uma comunhão, aí você chega naquele lugar. A gente tem uma experiência, né, Neutinho, no grupo de oração, né? Você está ali para suprir os irmãos, aí chega, aí tem que ouvir a pessoa, amém. Nós precisamos ouvir os irmãos. Mas às vezes o Senhor está querendo falar para nós, irmãos. E aí eu já chego com uma lista e estou falando para o Senhor. Aí o Senhor falou assim, não tem jeito de revelar nada para esse homem. Porque ele não para de falar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele está mostrando para nós que nós precisamos ser aqueles que fala coisas que edificam. Mas para falar algo que edifica, eu preciso ouvir o Senhor. Ou não é? Aí mostra essa semana para nós, aqui eu vou até pegar o elemento diário, que fala assim, quinta-feira fala, o título é muito sugestivo, ele mostra assim, olha, o resultado de quem só ouve a voz de Jesus, porque depois desse incidente, o que o Senhor falou o que o Pai falou para Pedro, né? Vamos ver aqui, deixa eu encontrar aqui, irmãos. Aí o versículo 7 fala assim, olha, a seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, irmão, o próprio Senhor está falando para a gente assim, olha, você o Senhor está nos alertando que nós precisamos ouvir somente ao Senhor Jesus. Ter ouvidos para ouvir o Senhor. Aí o título da quinta-feira é o quê? O resultado de quem só ouve a voz de Jesus. Então, irmãos, quando nós temos esse viver, né, essa experiência de subir no monte com o Senhor, de orar com o Senhor, de contemplar o Senhor, de ouvir o Senhor, o resultado, irmãos, o resultado é o quê? O resultado é ver a glória de Deus, e o resultado é de ter o desejo cada vez maior de ouvir essa voz e de seguir esse cordeiro aonde quer que ele vá, né? É uma visão, essa visão aqui fala para nós que esse resultado e essa visão, ela é grandiosa, ela é uma visão governante. O que nos faz permanecer constantemente nessa vida espiritual, essa batalha espiritual, essa luta, irmãos, o quanto nós vemos o Senhor. Se eu contemplo esse Senhor mais, eu vou viver com mais intensidade. Se eu estou vendo um pouquinho, eu estou caminhando na medida que eu estou vendo. À medida que eu ouço a voz, né, a Bíblia fala assim, olha, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque o Senhor está falando para nós, né? E aí, irmãos, para concluir aqui em Mateus, vamos lá em Mateus 16,
Mateus 16 fala assim, olha, Mateus 16, 23, Senhor Jesus, 16, 23, a gente vê a experiência de Pedro. Amém? Fala assim, olha, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, né? E o Senhor havia falado aqui também, anteriormente, relacionado com que as portas do Hades não iria prevalecer contra a igreja edificada. E aí, na semana passada, o Senhor tocou a respeito, e essa semana ele falou novamente, porque a nossa mentalidade era que, não, puxa, eu estou lutando contra o diabo, é uma batalha espiritual. Sim, também tem esse âmbito. Mas quando o Senhor, com essa revelação, mostrou para nós que Pedro aqui, olha, ele deu brecha para Satanás. Então, quando o velho homem se manifesta aqui, na experiência de Pedro, com o seu lado bom da sua alma, não, Senhor, de maneira alguma, ele estava permitindo que Satanás conseguisse base, né? Semana passada falou disso, né? Que a atitude quando nós estamos fora do Senhor dá base para Satanás. E é por isso que as portas do inferno às vezes conseguem fazer alguma coisa, atingir, porque dá base. Aí no versículo 24 fala assim, olha, então disse, vamos ler juntos? Então disse Jesus a seus discípulos, a si mesmo se negue, e siga-me, Senhor Jesus. Então aqui está falando, irmãos, que então disse Jesus, né, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O Senhor estava falando para os discípulos assim, olha, essa visão governante, eu quero me revelar para você, porque você precisa saber quem você deve seguir. Quem que eu devo seguir? Será que eu devo seguir quem? Tantas coisas, né, que são faladas, tanta mistura, mas quem que eu devo seguir? Aí ele fala assim, você tem que seguir o Senhor, negar todas essas coisas e seguir o Senhor. Aí Salmos 24, vamos ler novamente? Senhor Jesus, eu vou abrir nessa aqui. Salmo 24, novamente, né? Então quando nós seguimos esse Senhor, irmãos, quando nós seguimos o Senhor, porque esses salmos aqui nós lemos ele no início, né? Só lemos, né? No início, mas esses salmos aqui ele fala de uma geração que busca o Senhor e busca ver a face do Senhor. Você faz parte dessa geração? Fala assim, eu faço parte dessa geração. Eu sou alguém que busca o Senhor e quero ver a face do meu Deus, né? Então aqui fala, levantai a porta vossas cabeças. Vamos ler juntos? Ó porta vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aqui fala, irmãos, para nós, né, que nós pertencemos e nós levantamos, então nós precisamos levantar as nossas cabeças, porque hoje nós temos o Rei da Glória. Ele está dentro de nós. E nós também seguimos. Qual que é a maneira prática hoje de ver esse Rei, irmãos? Como que de forma prática hoje? Porque naquela época os discípulos tinham o Senhor Jesus de forma física, não é? Mas qual que é a maneira prática hoje? Digamos assim, a maneira física, espiritualmente falando, de ver o Senhor. É seguir a palavra. Seguir a palavra profética. Quanto mais eu estou apegado à palavra, mais perto do Senhor eu estou. Mais guardado. Então aqui fala assim, olha, o Rei da Glória quer entrar em você hoje.
não apenas vemos o Rei da Glória, mas Ele também entra em nós e nos leva para a batalha. A sua vida é uma batalha? Sua vida é uma batalha? Porque se não for, você não é crente não. Sério, irmãos. Porque para ser hoje, para viver a presença do Senhor, irmãos, é batalha. Se a sua vida não tiver uma batalha, é porque o inimigo está satisfeito. É verdade, irmãos. Não está incomodando nada. Pode fazer, pode viver o que você está vivendo. O diabo está assim, olha, batendo palma. Pode viver, pode continuar praticando, pode continuar assistindo, pode continuar fazendo, porque você está me ajudando. Pede tropeço. Mas se, irmãos, se nós estamos seguindo esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, tem batalha, mas Ele é o Senhor da batalha. Ele lidera a batalha. E Ele já venceu a batalha. E quando nós estamos nesse Senhor, nós também vencemos com Ele. E que para finalizar, olha, para onde você está indo? Para onde você está indo, irmãos? Para a glória. Eu estou indo para a glória. Aí aqui fala assim, olha, a sua resposta deve ser para a glória. Eu estou indo para a glória. Se tiver a visão da glória, o Rei da Glória, você seguirá firme. Você lutará. Sei que haverá sofrimento, mas em meu coração o sentimento é: Senhor, eu vou segui-lo. Qual que foi a sua melhor escolha de toda a sua vida, irmão? Irmãos, qual que foi a escolha mais importante da sua vida? Aqui fala assim, olha, irmãos, Senhor, eu vou segui-lo, porque eu sei que o Senhor vai me levar para a glória, eu tenho certeza disso. Então a melhor escolha da minha vida foi seguir o Senhor. Você lembra do dia que você começou a seguir o Senhor? Aquele dia está marcado. A partir daquele momento sua vida mudou. Sua história mudou. Tudo mudou, irmãos. Tudo mudou. Você estava indo em direção ao lago de fogo. Agora nós estamos caminhando para os portais eternos da glória. Senhor Jesus. Irmãos, que decisão maravilhosa. Mas eu preciso decidir todo dia, toda hora. Senhor, me ajuda a decidir, a escolher o Senhor, a escolher a sua presença, a se escolher a sua palavra, a escolher o Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Em grupos. Vamos compartilhar em grupos, pequenos grupos, para ruminar um pouquinho o sentimento, tá, irmãos? Amém.